Começou! E aí? Dá para aparecer no vídeo legal, né? Todo mundo sorrindo. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint, Share Screen, é o Desktop 1, Share Screen. Aí vamos lá para o PowerPoint, que eu acho que já está aberto. Aí sempre que eu coloco no modo apresentação dá merda. Vamos lá, né? Vai dar merda de novo. Vamos ver se o Windows ficou mais espertinho e entende qual monitor que eu quero como principal e qual que eu quero como secundário. Não entendeu. Como é que eu inverto isso aqui? Tem que ter um botão de inverter, gente. Encerra, exibir configurações, alternar. É isso aí, deve ser aqui. Isso, grande garoto. Muito bem. Opa, tá no final da apresentação. Não olhem os slides. Fudeu, né? Amador. Não olha elefante branco. Não olha. Não olhem o elefante branco, exatamente. Não olha. Eu não estava nem olhando, depois você chamou a atenção e ainda fez propaganda. Não sabe nada de gatilhos mentais. Amador, tudo bem. Beleza. Eu falei, agora eu vou olhar. Esqueça, presta atenção nos palavrões. Bom, vamos lá, gente. Vocês preencheram a planilhinha. Eu elaborei essa aula tanto para as pessoas que preencheram quanto para as pessoas que não preencheram, porque vai ficar gravado, vai ter um roadmap ali de o que fazer da vida. Na semana passada a gente falou de como preencher a planilha, né? E de como preencher a coluna habilidade e como preencher a coluna valor. O tchananã era, na habilidade, fazer um ranking de 1 a 4, indo de incompetente, eu sou uma anta fazendo isso, até talento nato, eu sou top foda fazendo isso. E a mais difícil aqui, qual que é o valor dessa atividade para o negócio? Sem valor nenhum, baixo valor financeiro, alto valor financeiro e alto valor. Aliás, eu fiz essa distinção de propósito na hora que eu escrevi essa tabelinha entre retorno e valor, né? Quando eu digo alto valor, eu não estou mencionando o valor financeiro. É valor de value proposition, ou seja, é valor para o seu negócio. Uma parceria, um novo tipo de produto, uma mudança estratégica. E não fechar mais um cliente, fazer uma venda, que é retorno mesmo. Muito bem, gente. E aí, vocês fizeram um exercício de preencher ali, fazer um inventário do seu tempo. É legal, né, o nome inventário, porque inventário a gente usa para estoque, né? E tempo é recurso, tem estoque. Apesar da gente perceber ele como um contínuo na vida, ele é recurso, ele é estoque e ele acaba. Um dia você vai morrer e não vai mais ter tempo disponível. E isso vale para todo mundo. A gente estava conversando um pouco antes com eu e a Liege, né, um pouco antes de abrir aqui. Puxa, quando você começa a perceber o quanto esse recurso ele é finito e precioso, tem muitas tarefas que você simplesmente não se propõe a fazer de novo. Por exemplo, ligar para a net. Não ligue. Pague a conta mais cara, espere um ano e junte todos os problemas para ligar de uma vez. Não vale a pena perder 40 minutos com a net. Bom, se você fez isso, você elencou, inventariou o seu tempo, e se você ranqueou ele ali em habilidade e valor de 1 a 4, você chegou num cenário mais ou menos como esse, que é muito vermelho, muito amarelo e pouco verde. O inverso do que a gente deveria ter nas nossas vidas. O Vanpré deve estar falando aqui. Acho que eu errei. Tinha muito verde. O Flávio errou mesmo. O Flávio não teve dúvida. Ele pôs altíssimo valor para todas as atividades que ele fez. Resultado só tem verde na planilha, né? Não precisa mais nada, pode dar aula. Mas a gente vai comentar o seu caso, Flávio, se você me der permissão. E aí, muito bem, gente. Qual que é o tchananã? O que eu faço com isso? Se você simplesmente inventariou o tempo, colocou vermelho, viu que tem muito vermelho, viu que tem muito amarelo, cara, você recebeu o diagnóstico da doença. Você tem a doença X. Não resolve nada isso. O que resolve é o que você vai fazer com essa informação. E aí eu criei um
roadmapzinho. Eu já tinha dado 3 saídas, né, para você resolver essa situação, que eram cortar essas tarefas, parar de fazer simplesmente, delegar para alguém essas tarefas ou automatizar. Eu criei um roadmapzinho para, tá, Thomas, isso é muito bonito, né? Vou automatizar, delegar ou cortar, mas como é que eu faço isso na prática? Vem em mim. Bom, primeiro, não dá para cortar, automatizar e delegar tudo. Então, você vai ter que escolher os caras que doem mais e que vão te trazer mais retorno. Para fazer isso, você tem que pegar a sua planilha e verificar lá, poxa, quais são as atividades mais frequentes que acontecem? Ou seja, quais são as que acontecem ali mais de 3 vezes na semana? E quais são as atividades que acontecem todos os dias, né? Aquela dorzinha, aquela besteirinha que você gasta, que você acha que não é nada, mas quando você multiplica pelo que você faz todo dia vezes um ano, vira uma imensidão, vira um mar. Essas são as suas principais suspeitas, né, na sua investigação. E, além disso, quais são as mais longas? E por mais longas, eu quero dizer as que ocuparam mais tempo dentro da sua semana. Quais são as atividades que duraram mais de 2 horas? E aí uma pegadinha do malandro. Quais são as atividades que deixaram buraco entre uma atividade e outra? Por exemplo, você sai para resolver um problema, pega uma fila antes de fazer uma reunião importante que você tem às 4 da tarde, e aí você volta às 3:30. O que você vai fazer com essa meia hora que ficou disponível ali? Não vai fazer nada, vai jogar ela fora. Vai ver Facebook, vai fazer alguma coisa que não é importante, vai perder aquele tempo. E aí, o que eu fiz para poder orientar melhor vocês nesse sentido? Eu fiz a minha própria semana isso. Eu peguei aquela mesma planilha que eu apresentei na semana passada e apliquei esse mesmo roadmap. Então, na pirâmide de valor, quais são as atividades mais frequentes aqui? Eu peguei e circulei elas. Tem atividades aqui que se repetem com muita frequência. Carro, 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 táxi, táxi, carro, carro, táxi, metrô, carro. Eu fui bem cartesiano. Peguei a própria planilha e anotei ali o que tinha de frequente. Depois, eu fiz uma listinha. Tá, então, quantas vezes apareceu o carro? Quantas vezes apareceu a segunda atividade que era mais frequente, que era a academia? Quantas vezes apareceu a terceira atividade que era mais frequente, que era o almoço? E quanto tempo eu gastei com cada uma dessas atividades? Então, com carro, só tempo dentro do carro, dirigindo em São Paulo, eu gastei, na semana que a gente está avaliando, 8 horas. Na academia, voltando ali para o slide anterior, só para poder ver, aqui estão circulados só o carro, né? Mas eu fiz a mesma coisa com a academia, fiz a mesma coisa com todas as atividades que se repetiam dentro da semana. E vi quantas vezes elas aconteciam. Então, a academia, ó, tem lá 1 hora na segunda-feira. Só que não é só 1 hora isso aí. Eu tenho que me preparar para a academia. Eu tenho que me vestir, eu tenho que ir até a academia. Depois da academia, eu tenho que sair da academia, eu tenho que tomar banho, eu tenho que trocar de roupa, para aí sim eu ir para o escritório. Então, cada ida na academia me custa 2 horas de tempo. Mesma coisa com o almoço, né? Você tem que ir para o almoço, voltar para o almoço e assim por diante. E aí essas besteirinhas, olha o que elas somaram. Só 3 atividades somaram sozinhas 20 horas da minha semana. Que é apenas 50% do que eu deveria ter do meu tempo produtivo, que é, numa jornada saudável, 40 horas semanais. E aqui a gente está falando apenas das atividades frequentes. A gente nem pegou as longas ainda. Então vamos pegar as longas. E vocês estão vendo que não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui, né? É pegar a planilha que você fez, pegar os ratings que você deu e ir lá circular o que é muito longo ou muito frequente. De novo a planilha, né? Olha o que tomou de tempo a revisão dos artigos do site. Tomou lá 2 horas e meia. Olha, entrevista com o candidato. Eu passei a manhã inteira, fora o que eu gastei de tempo para me deslocar até lá, entrevistando candidato.
E na quarta-feira passei 4 horas me deslocando, jantando com o cliente e voltando. E aí, Thomas, mas é à noite isso aí é networking e tal, não sei o quê. É trabalho. Eu não teria ido se não fosse trabalho. Eu preferia ter ficado em casa assistindo televisão. Tudo bem, eu não assisto televisão. Eu queria ter ficado em casa descansando ou lendo livro. Bom, a partir daí você tem 2 grandes vilões, né? Deixa eu pôr isso aqui para cá. 2 grandes vilões. Você tem as atividades que são... Onde eu ponho você? Vai ficar aqui. Você tem as atividades que foram frequentes, né? Carro, academia, almoço, totalizaram 20 horas. E você tem as atividades que foram longas, né? Entrevista, custou 4 horas. Revisão de artigos, custou 2 horas e meia. Jantar cliente, custou 4 horas. E aí, quando você soma essas duas coisas, eu gastei 20 horas nessas aqui e gastei 10 horas e 30. Isso sacrificou 75% do meu tempo produtivo da semana. E aí vamos voltar lá para a planilha. Olhando assim, parece que 75% do tempo está desperdiçado? Não parece. Você vai lá, artigo sites, precisa fazer, entrevista candidato, precisa fazer, jantar com cliente, precisa fazer. E quando você vai ver, tudo precisa fazer. Então, como é que eu vou escolher o que eu não vou fazer? Como é que eu vou escolher o que eu vou delegar? É fazendo desse jeito. É primeiro identificando o que é frequente, depois identificando o que é longo e cruzando essas duas coisas. Você vai chegar nos maiores gargalos de tempo que você tem na sua vida. E, como a Liege estava falando, dá desespero na hora que você olha isso, dá frio na barriga. Você fala, nossa, meu tempo está todo empenhado nessas atividades e eu não tenho como parar de fazer elas. Porque se eu parar de fazer, o negócio para. Eu não tenho como delegar essas atividades, porque eu não tenho ninguém. E eu não tenho como automatizar, porque eu estou no meio do tiroteio. E aí dá desespero mesmo. Mas essa semana foi há 2 semanas atrás. Quando eu vi a planilha, e aí, lembrem que eu até falei, é legal você fazer isso de tempos em tempos, porque você acaba voltando para o tiroteio uma hora ou outra. Eu peguei, olhei este inventário de tempo e falei assim, quais são as atividades que estão mais consumindo tempo? E claramente já vieram essas. Carro, academia, almoço, entrevistas, revisão de artigos e jantar no cliente. A partir disso, eu já fiz bem de cabeça mesmo, bem informalmente, mas eu peço que vocês não façam de cabeça isso, que vocês façam de forma estruturada, criem um plano de ação para lidar com essas atividades. Não importa muito o que você vai fazer, você vai ter que ser criativo para escolher alguma coisa para fazer com essas atividades. Mas você precisa ter um plano de ação, senão você vai ficar patinando sempre. E é aqui que você vai usar, no seu plano de ação, com as atividades vermelhas e amarelas, você vai escolher lá alguma coisa para fazer com elas. Ou eu vou cortar essa atividade, não vou fazer mais, ou eu vou delegar essa atividade, ou eu vou automatizar essa atividade. Não tem para onde correr, você tem que cair em pelo menos uma dessas coisas. Você não precisa dar uma de Batman também e pegar todas as atividades que estão aqui e falar, eu vou resolver tudo isso na primeira semana, vou fazer um plano de ação ninja que vai resolver minha vida. Se você tentar fazer isso, você vai falhar provavelmente. Então, não faça isso. Pegue uma atividade dessas aqui que você identificou que são tóxicas e escolha começar por ela. Se você estiver confiante, pega uma segunda atividade e escolha começar com ela. Menos é mais. Progresso é melhor que perfeição. E isso é uma mudança de mindset para a vida. Com o tempo, você vai fazendo isso automaticamente. E aquela dorzinha de barriga, ela para. Vai chegar um tempo que vai chegar um momento que vai estar sobrando tempo e você vai falar assim, nossa, que mágico, sobrando tempo. Vai ter vindo desse plano de ações que você fez. Para dar um exemplo, eu peguei essas ações e plotei aqui no plano de ação que eu já executei, que foi carro, atividade, o que fazer, como e quando. Coloque essas 4 coluninhas, que é uma versão mini do 5W2H para quem conhece.
Coloca a atividade-alvo, coloca o que você vai fazer, coloca como e coloca quando. Não tem erro. Não precisa ter todas essas atividades como eu coloquei aqui. Coloquei mais de exemplo. Eu executei essas atividades porque eu queria performar mais rápido, só que eu venho fazendo isso há bastante tempo. Vai na maciota que é garantido. E aí escolhe o que você vai fazer. Carro, por exemplo. Parar de fazer total. Não tenho reunião, não fiz nenhuma reunião externa na semana passada. Não, na semana passada eu fiz uma reunião externa, mas eu fiz uma reunião externa. Comparado com a semana anterior, que eu passei 10 horas dentro do carro. Como é que eu fiz para parar de fazer essas reuniões externas? Eu transferi tudo que eu pude para Skype e telefone. Então, todos os contatos com o cliente eu deleguei, tudo que eu pude fazer com os colaboradores por telefone eu fiz e passei a fazer quando? Imediatamente. Academia. Parei de fazer. Tive que tomar uma decisão e optei por parar de fazer. Infelizmente, olhando para o custo da academia em termos de tempo e para o resultado que ela estava produzindo, não estava funcionando. E aí, não tem jeito, precisa ter estômago, precisa ter sangue frio para olhar o que não está funcionando e tomar uma ação. No caso da academia, eu escolhi parar de fazer. Como que eu fiz isso? Conversei com a Paty sobre o que a gente estava tendo de resultado na academia, a gente combinou de fazer academia junto, e ela também não estava muito engajada, a academia estava, não estava rendendo, e vou ter uma conversa com o personal, falando, olha, não está rendendo, a gente precisa fazer alguma coisa, ou muda de horário, ou vamos cancelar, mas o resultado não está vindo e o esforço está sendo grande. Almoço eu escolhi não fazer nada, eu preciso almoçar ainda, então ficou lá. Entrevistas eu decidi delegar e automatizar. Como é que eu vou fazer isso? Eu escolhi fazer as entrevistas junto com outro colaborador. Eu estou desenvolvendo esse colaborador para aprender a fazer entrevistas. Então, isso me consumiu bastante tempo na semana passada, consumiu bastante tempo na semana retrasada, mas isso é uma delegação para isso não me consumir tempo no futuro. Essa é outra pegadinha. Você provavelmente vai ter que investir tempo agora, na hora de delegar uma tarefa ou na hora de automatizar uma tarefa, para ela não te requisitar tempo no futuro. Você está fazendo um investimento de tempo. Eu estou investindo tempo meu agora nessa atividade, porque lá na frente ela não vai me demandar mais tanto tempo. Eu vou conseguir o mesmo resultado com menor investimento de tempo. E isso, no começo, agrava o seu problema de tempo. No começo, você trabalha mais, para no futuro, você trabalhar menos. Tirando as atividades que você escolhe parar de fazer, que automaticamente liberam tempo, atividades que você escolhe delegar ou automatizar, elas vão tomar mais tempo seu. Mas é um investimento, é bom negócio, vai te liberar tempo lá na frente. Então aqui, por exemplo, com as entrevistas, foi muito mais demorado fazer com o Flávio do lado. Eu deixei o Flávio conduzir as entrevistas, então as entrevistas demoraram, eu normalmente entrevisto cada candidato em 30 minutos. O Flávio demorou, em média, 1 hora para fazer as mesmas perguntas, para fazer o mesmo roteiro. Porém, agora ele está preparado, ele ainda não é proficiente, ainda não é eficaz, mas ele está preparado para fazer isso sozinho. E eu criei, vamos falar das outras, né? Revisão de arquivos, escolhi delegar também, e jantar com o cliente, escolhi delegar também. Então, são coisas que, a partir de 1º de abril, eu não vou fazer mais. E isso envolve o tempo de preparação para conseguir chegar nessas coisas. E aí eu vou falar um pouquinho nos próximos slides de como foi essa preparação. Chegamos aqui, roteiro de entrevista. Eu decidi, então, automatizar e depois delegar. Como foi isso? Tive uma conversa com o Flávio, que é uma pessoa que nunca tinha entrevistado ninguém na vida e que
acabou de assumir um cargo de coordenação, então tem pouca vivência e pouca expertise com gestão de pessoas, e expliquei para ele como é que tinha que ser uma entrevista ideal. Fiz um checklist para ele, checklist de entrevista presencial, e disse, puxa, se você tiver esses itens aqui dentro da entrevista, a sua entrevista foi uma entrevista produtiva. É isso que você tem que fazer. Então, o que ele tem que fazer? Perguntas curtas, não é para ficar divagando e dando um monte de informação de fundo para o entrevistado, é para ser objetivo. Contar pouco de você mesmo, não é uma conversa, é uma entrevista. Guardar o alinhamento para fazer com o candidato no final da entrevista. Os 75% inicial, eles são colheita de informação. Ler o teste situacional em voz alta, e aí fui listando, item a item, tudo que ele deveria fazer dentro de uma entrevista. Não deixar o candidato controlar a entrevista, ou seja, falar muito. Se isso acontecer, desviar o olhar, começar a anotar no papel, interromper e não falar da estratégia da Infonova ou das nossas metas de crescimento na entrevista. Deixar para falar isso só com o candidato que for aprovado. E aí, é claro que eu não tirei isso do chapéu, tá? Eu criei esse checklist assistindo ele conduzir as entrevistas. Então eu ia vendo lá, puta, ele está se perdendo. Putz, o candidato está conduzindo a entrevista, era para ele estar conduzindo. Puxa, ele está falando de estratégia com o cara agora, não precisava perder tempo com isso agora. Investe esse tempo só com o cara que foi contratado. E aí eu criei um roteirinho, são 6 itens, né? 4, 5, 6, 7, 8 itens, que servem para ele avaliar se a entrevista que ele fez foi boa ou foi ruim. E criei um roteiro para ele, né? O que ele tem que fazer a cada etapa da entrevista. Então, primeiro, dá uma quebrada de gelo com o candidato, né? Pergunta como ele chegou, pergunta se deu certo. Depois, mete o teste situacional nele, que são perguntas, o que você faria na situação X? O que você faria na situação Y? E deixa o candidato se virar. Explora o currículo junto com o candidato, pergunta informações sobre a planilha e assim por diante, né? Como a gente não está falando de recrutamento e seleção, vamos ficar mais superficial. Mas, importante, o que eu fiz com essa tarefa que me tomou muitíssimo tempo? Eu escolhi alguém para passar ela e eu estruturei a forma de passar. Eu criei um roteiro que essa pessoa vai seguir for life e que vai sendo melhorado a cada ciclo. Então, a cada vez que tiver uma entrevista, a gente vai melhorando esse ciclo, até chegar no momento que esse documento está rico de informação a ponto de qualquer um conseguir ler e executar uma entrevista proficiente. Fiz a mesma coisa com outra tarefa, que é revisão de artigo. Olha o absurdo. Eu, Thomas, sem tempo para nada, revisando artigo para colocar no site. Olha o tempo que isso gasta. Tem 12 colaboradores dentro da empresa. Talvez você esteja pensando, Thomas, mas eu não tenho ninguém comigo, eu sou sozinho. Não é desculpa. Contrata um assistente que custa R$500 por mês, R$1.000 por mês, não importa, arruma alguém. O Brasil tem crise, está um monte de gente querendo trabalhar. Mas eu não tenho dinheiro. Não é desculpa de novo. Para de ir naquele restaurante legal que custa R$250 que você vai todo final de semana, guarda 500 e contrata um estagiário que sabe ler e escrever. Pronto, você já tem um cara para delegar as suas tarefas. E aí passa o checklist do que ele tem que fazer. Ele tem, para verificar se o artigo passou, se ele vai para o site, o tema tem que estar relacionado com as necessidades do avatar. O conteúdo tem que estar focado em 1 ou 2 keywords e cauda longa. O tamanho mínimo tem que ter pelo menos 300 palavras. Qualquer pessoa consegue executar isso aqui. E aí você libera o seu tempo. Liberando isso e pensando no tempo como um recurso, pensando em gastar tempo só nas coisas que adicionam mais valor para o negócio, você vai conseguir escalar a sua produtividade. Você vai conseguir fazer 4 coisas ao mesmo tempo. Você delegou 4 tarefas para 4 pessoas, essas pessoas estão lá executando, estão usando o capital intelectual delas, que é a coisa mais preciosa que os seres humanos têm, para fazer essas 4 coisas ao mesmo tempo. E você está com a sua cabeça livre para pensar em outras coisas. Isso é escalabilidade. Isso é gestão de tempo produtivo.
E não tem desculpinha de puta, eu não tenho gente, puta, eu não tenho dinheiro, puta, eu não tenho tempo. Isso é crença limitante. Bom, e já pegando o gancho, vamos falar um pouquinho sobre talentos. Vamos imaginar que você executou isso. Você fez a lição de casa, então você inventariou o seu tempo, você viu onde estavam os maiores gargalos, você fez um plano de ação e você começou a executar esse plano de ação. Você sabe que não vai ser do dia para a noite, é mudança de mindset, é mudança de cultura, mas você já começou a sentir uma melhora. Você já começou a sentir que você tem mais tempo disponível. O que eu faço com esse tempo? A sua tendência natural, a nossa tendência natural de ser humano é repetir os comportamentos que a gente tem. A gente vai repetir indefinidamente o que a gente se programou para fazer. Então é muito provável que você, liberando tempo na sua agenda, você ocupe este tempo com outras tarefas que não deveriam estar lá, que deveriam estar sendo delegadas ou cortadas ou automatizadas. E aí é muito importante, nesse momento, saber, poxa, que tarefas que eu tenho que colocar lá? E para responder essa pergunta, você não vai conseguir responder essa pergunta, você não vai conseguir fazer isso de uma forma eficiente se você não souber os seus talentos, os seus dons. E aí vem aquela tarefa que era enviar um e-mail para 10 pessoas com 4 perguntinhas sobre você mesmo. O objetivo dessa tarefa era basicamente perguntar para outras pessoas, poxa, quais são os meus talentos? Quais são as minhas habilidades? Quais são os meus dons? Por quê? A visão que a gente tem da gente mesmo, ela é diferente da realidade. A gente está trancado com a gente o tempo inteiro, o tempo todo. A gente não tem acesso à perspectiva das outras pessoas, a não ser que a gente pergunte. E é bem provável que os talentos que você acha que você tem sejam diferentes dos talentos que as outras pessoas veem em você. Por exemplo, se eu fosse citar um talento do Thomas, eu diria que o Thomas é um excelente analista, que ele é muito hábil em observar cenários e colher informações e criar novos cenários com isso. Esse é um trabalho de analista, é o que um analista faz. Eu diria que esse é o meu talento, é a minha habilidade. Mas, e aí falando desse slide, né, que eu quase pulei, você tem que ter pelo menos umas 3 respostas. Se você tiver uma só, é muito complicado fazer. E o Tchananã não é o que as pessoas escrevem, não é o que uma pessoa individualmente escreve. O Tchananã é o que essas pessoas que não conversaram entre si falam em comum. Quais são as forças que elas dizem que você tem em comum? E quais são as fraquezas que elas dizem que você tem em comum? Então, se, por exemplo, se das 10 pessoas que você mandou, 5 pessoas falaram a mesma coisa, putz, não importa o que você pensa, não importa se você concorda ou se você não concorda, aquela é uma característica sua. Já está lá, está todo mundo vendo, menos você. E como é que é o processo para identificar essas forças, essas fraquezas? Pode ser um pouco difícil, né? Porque as pessoas divagam um pouco no e-mail, algumas são muito sucintas. Como é que eu faço isso, Thomas? É fácil. Coloca as respostas para as perguntas, cada uma em uma linha, e coloca cada pessoa em uma coluna. Então, ali na coluna B, eu tenho as respostas do fulano. Na coluna C, eu tenho as respostas do ciclano. Na coluna D, eu tenho as respostas da fulana, e assim por diante. E aí escolhe 2 cores, uma cor para fraquezas e uma cor para forças. E vai pintando. Pinta tudo que a pessoa falou que é fraqueza, tudo que a pessoa falou que é força. Depois, você vai identificar tudo que aparece mais de uma vez. Então, por exemplo, aqui pegando a resposta do cara B. Falta ter mais aproximação com a sua equipe, ter feedback da satisfação e do relacionamento, o que podemos melhorar ainda mais. Essa é uma fraqueza, né? Falta aproximação. O cara C fala, putz, é redundante. O cara E fala, valorização dos elogios direcionados a ele. No caso, a ele é o Thomas.
pinta tudo que é bonito, pinta tudo que é positivo, pinta tudo que é negativo e depois sai contando. Você vai chegar em algo assim. Vai haver habilidades que vão aparecer com palavras diversas, mas que você vai sentir, puta, esse cara tá falando que comunicação é um ponto forte. Coloca um X lá, apareceu uma vez. Puta, esse outro cara também falou que comunicação é um ponto forte. Põe mais um X lá, apareceu 2 vezes. Puta, esse outro cara também, isso aqui que ele tá falando tem a ver com comunicação. Comunicação X. E mesma coisa para as coisas ruins, né? Puta, aquele carinha do exemplo que eu informei antes falou, pô, falta aproximação com a equipe, falta não sei o quê. O outro falou que, não me lembro o que ele falou, mas falou, falta dar feedback. Isso é ser pouco acessível. Mencionaram também a questão de evitar conflitos, né? Eu sou muito conciliador, eu não gosto de conflito, eu evito conflitos mesmo. Mas isso é ruim. As pessoas apontam isso como um ponto fraco, como uma coisa que não é legal, que prejudica ali na relação. Plotou tudo isso, poxa, saem 2 coisas daqui para você fazer. Primeira é, responder a pergunta de onde é que atividades eu tenho que realizar mais. São as atividades que aparecem com mais frequência, ou seja, que as pessoas todas estão olhando para você e falando, poxa, isso aqui é um talento que você tem. Potencializa o seu talento. E sai uma outra atividade que trabalha os seus pontos fracos. No meu caso, por exemplo, trabalhar os pontos... Aquele questionário é um questionário antigo, então eu já potencializei bastante os pontos fortes. Para mim é mais interessante olhar para os pontos fracos. Você vai saber o que fazer. Tá? Eu recomendo que você potencialize os seus talentos primeiro, ao invés de ficar gastando energia com seus pontos fracos. Independente do que você escolher fazer, coloque lá no seu plano de ação. Isso aqui eu já fiz já. Conflitos. Expor incômodos. Dar remédio amargo na hora. Quando? Imediatamente. Já criou um monte de crise já para resolver. Dei remedinho amargo para um monte de gente já da semana passada para cá. Não é confortável, não é gostosinho, coloca você com dor de barriga mesmo. Para mim não foi diferente, mas você já sente o alívio 2, 3 dias depois. Puta, isso aqui eu estava evitando resolver, já resolvi. Liderança. Parei com o operacional. Não vou fazer, vou potencializar um negócio que eu tenho que é liderança. Não vou ficar fazendo tarefa operacional. Revisão de arquivo, migração de servidor, direcionamento com o cliente, tá tudo delegado. Vai quebrar? Vai. Vai ter muito prato que vai cair no chão e vai quebrar. Mas deixa quebrar. As pessoas precisam se desenvolver também. Você não pode ser, na hora que você está delegando, centralizador e querer saber de tudo, resolver tudo e tudo do seu jeito. Tem que deixar uns pratinhos quebrarem também. E aí, poxa, este plano de ação aqui não é um plano de ação que eu fiz para realizar ainda. Esse plano de ação eu já realizei. E aí vocês devem estar se perguntando, pô, Thomas, mas dá certo isso aí mesmo? Vale a pena eu inventariar meu tempo, parar para pensar, falar, putz, o que eu vou fazer agora? Funciona? Eu tenho uma frase do Bill Gates aqui para responder a pergunta. Funciona, mas você vai ter que ter paciência. Isso não vai resolver do dia para a noite. Você precisa ter paciência, porque inventariar o tempo toma tempo. Você vai ter que ter paciência, porque inventariar o tempo demora. Vai demorar uma semana só para colher os dados. Depois você vai ter que gastar tempo para fazer um plano de ação. E aí você vai fazer o plano de ação, pode ser ter que ter coisas que funcionam, coisas que não funcionam, mas insista nisso. Se você fizer isso, eu te garanto que você vai ter tempo liberado e que você vai poder investir esse tempo em coisas mais valorosas para o seu negócio e valorosas para a sua vida também. Eu fiz um exercício de pegar a comparação do antes e depois. Primeiro, a resposta do e aí, funciona? Funciona. Construa que eles virão. Quem assistiu esse filme, O Campo dos Sonhos, lembra da dor do personagem, né? Ele recebe um fantasma de um jogador de beisebol morto
que fala para ele, cara, em vez de você plantar milho, construa um campo de beisebol aqui. E o personagem do Kevin Costner fala, você tá louco? Eu vou construir um campo de beisebol aqui no meio do nada? Ele fala, construa que eles virão. Vem em mim, basicamente. Olha a mudança da semana 1 para a semana 2. Semana 1 só tem vermelho e amarelo. Semana 2 continua tendo muito vermelho e amarelo, porém, olha a quantidade de verde como aumentou. Tarefas que são estratégicas para o negócio e não tarefas que são operacionais ou que adicionam valor financeiro. E se você fizer esse exercício semana a semana, você vai ver que você vai conseguir inverter o jogo. Vai chegar um momento, depois ali de 4, 5, 6 semanas, que você vai estar efetivamente 20% do tempo trabalhando em coisas operacionais e 80% do tempo trabalhando em coisas estratégicas. Quando você chegar aí, puxa, você conseguiu. Aí é só manter, internalizar o mindset para você. Pessoal, espero não ter falado muito rápido. E para ficar mais fixado isso, eu queria, cobri ali. Eu queria abrir para vocês e perguntar, e vamos falar de coisa boa, né? E perguntar, ficaram dúvidas? Queria abrir, com a permissão de alguns de vocês, queria abrir algumas planilhas que vocês fizeram para a gente poder conversar e construir junto, para esse negócio não ficar tão teórico e a gente começar a ir para a prática disso. Se não tiver prática, não vai ter resultado. Beleza? Todo mundo acordado aí? Show de bola. Bom, primeiro, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Eu imagino, espero que a cabeça de vocês esteja borbulhando aí. Eu queria tirar só uma dúvida. Manda. Flávio, só um minutinho, se você não se importar. E, por exemplo, se a minha semana, na verdade, ela não toda semana é diferente. Toda semana, Thomas. Completamente tarefas diferentes. E aí? Você vai precisar de mais tempo para encontrar um padrão. Mas esse é o mesmo caso que eu, Liege. Eu não tenho rotina nenhuma. Não sei o que vai acontecer amanhã. Eu planejo e o vento leva. Basicamente assim. Mas, no caso do inventário, você está mais olhando para o passado do que para o futuro, né? Você está olhando como é que foi empregado o tempo que passou. Então não faz muita diferença se você tem rotina ou não. Faz diferença você olhar para a planilha e aí, posso abrir a sua planilha? Pode, lógico. Eu não tinha colocado os números. Tudo bem, mas mesmo não colocando os números, a gente consegue ver algumas coisas aqui já na sua planilha, mesmo sem ter cor nela, né? Então, pegando ali... Já vê que tá toda vermelha. Tudo vermelho. Eu acho que foi de propósito. Olhando para a sua planilha de cara, olha o que a gente vê. De cara você repara que tem atividades aqui que são muito longas, né? Então você passou ali, vamos lá, das 13 horas até as 22 horas, são das 13 às 22, estou ruim de conta, são 9 horas, fazendo separação de vídeo. Isso consumiu 20% da sua semana. Você passou 20% da semana fazendo separação de vídeo. Se você pegar essa tarefa e conseguir deixar ela 30% mais rápida, você vai ganhar 10% da sua semana de volta. Só olhando de cara, sem cor, sem nada. Então, vamos fazer aquele roteirinho junto, tá? Que é olhar as mais frequentes e as mais longas. Começamos pelas mais longas. Então, temos ali separação de vídeo muito longo, blog Definições Amazônia, não sei o que é, mas foi bem longa, tomou ali 3 horas e meia, né? 4 horas. Isso. Reunião de equipe de edição, reunião com 2 horas e meia. Reunião não pode ter mais que 1 hora. Reunião com mais de 1 hora, ela não é mais reunião, é bate-boca. Tem que ter tem um monte de material na internet falando de reunião, mas long story short, prepara a ata dizendo qual que é o objetivo e o que tem que ser decidido e conduz. Vamos falar desses pontos
Tudo que não está aqui, não vamos falar. E fecha a ata escrevendo o que foi decidido. E condense 1 hora. Tipo, viu que a reunião não está produtiva, interrompe e faz outra depois. Desperdício de tempo na lata, reunião com mais de 1 hora. Que mais que temos longo aqui, ó? 2 horas respondendo e-mail. Se bem que tem mais aqui, ó, internet e e-mails. Separação de vídeos aqui, né? Nossa, separação de vídeos foi o dia todo. Mas, ó, vamos pegar ali as mais longas. E aí, blog Definições Amazônia. Poxa, você tem 5 atividades aqui que foram longas na semana retrasada, que merecem entrar como suspeitos no plano de ação. Não recomendo que você pegue todas elas e tente matar, porque não vai dar certo. Pega a mais dolorosa, então, separação de vídeo. Essa vai ser a que a gente vai colocar no plano de ação. Depois, mais frequentes. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Pendências logo, pendências vinheta, pendências logo, pendências net, aparece 2 vezes no mesmo dia. Depois, almoço, preparação, roteiro, e-mail aparece aqui, e-mail aparece aqui, e-mail aparece aqui. Como frequente, eu colocaria o e-mail aí. E eu até olharia para pendências, né? Isso aqui de pendências net é a net mesmo? É a net? Eles estão te devendo dinheiro. O tempo que você gastou falando com eles no telefone custa mais caro do que o que você tem que pagar. Fala isso pro gerente do banco que ele fica seu amigo para sempre. Fica mesmo, sem dúvida nenhuma. E aí, estendendo, você pegou a outra planilha também, né? Aqui também aparece separação de vídeos muito longo, também tomando muito tempo. Isso aqui é carne, assim, suculenta para você delegar e automatizar. Não sei o que é separação de vídeos, tá? Mas me parece uma tarefa operacional. Não é uma tarefa para você que está à frente do negócio fazendo. Tem que delegar para alguém. Ou, não dá, automatiza, faz um roteirinho. Escreve um checklist lá do que é que precisa ter o vídeo separado de bom, coloca os passos lógicos para fazer, prega na parede, pau no gato. Só nisso aí eu te garanto que você vai reduzir em 40% o tempo de execução da tarefa. Mas, de novo, delega isso aí para alguém. Se você não tem... Como é que funciona a sua estrutura? Você já tem uma equipe? Não tem? Não, tem uma pessoa só. Mas nesse caso, por exemplo, não teria jeito de delegar. Realmente eu teria que ver o conteúdo de cada parte, porque realmente eu teria que fazer esse processo que você falou. Fazer esse checklist e acompanhar. Delegar impossível. É até melhor você começar com o checklist e com o processo. Porque aí quando você for delegar, a tarefa está bem mais estruturada. Você vai ter muito mais condições de conferir e de orientar a pessoa para quem você delegou. Mas isso de não dar a delegar não existe, tá? Dá para delegar 90% das tarefas da empresa. Quando você pensar, não dá para delegar, pensa no empresário mega grande, pica das galáxias. Pergunta se o Abílio Diniz fica olhando a conta corrente do Grupo Pão de Açúcar. Não fica. Dá para delegar. E aí é só aplicar lá o roteirinho. Tarefas muito longas, automatiza, depois delega. Tarefas muito frequentes, e-mail, tenta cortar tudo que for possível. Condensa junto. Você pode fazer economia de escala também. Poxa, eu vou responder e-mail 1 vez por semana. Vou responder e-mail 1 vez por dia. Eu não olho e-mail mais, não respondo mais e-mail. Respondo 2 vezes por semana no máximo. É crença de que tem que responder e-mail todo dia. Crença mesmo. E o que acontece, se você tem uma equipe engajada, se você tem uma equipe que foi bem direcionada, os caras te perguntam alguma coisa no e-mail, você não responde, o que eles fazem? Oi, desculpa, fala de novo? Se você tem uma equipe engajada, uma equipe que foi bem direcionada, que sabe o que fazer, que tem autonomia, se eles te mandam um e-mail e você não responde, o que você acha que eles fazem? Não, eles já têm como responder, né? Eles já sabem responder por mim. E eu não precisaria mais responder.
E aí você pode até, eu faço a brincadeira com os meus caras, eu falo assim, cara, qual que é a opção A? Aí ele responde, qual que é a opção B? Aí ele responde, qual dessas é a melhor? Ah, essa aqui. Legal. E aí você não deixa, você não deixa nem o cara te ligar depois, né? Nem mandar e-mail. E aí, essa é a sua lição de casa, Liege. Pegar essa informação que você já tem do inventário de tempo, você separar o que é carne e criar um plano de ação. O que você vai fazer com essas tarefas? Você tem 3 alternativas para cada uma delas. Você pode combinar. Parar de fazer, delegar e automatizar. E sai da crença de que não dá para delegar. Se você sentir, putz, mas não tem como, eu não tenho gente, esse cara que eu tenho, ele não é perfil completamente diferente. Legal, vou contratar alguém para fazer isso aí. Põe anúncio na internet, mesmo que você não chegue a contratar, pelo menos você já sabe quanto custa, como é que funciona, quais são as dores, entrevista os caras. Quando você constrói isso dentro da sua cabeça, é questão de tempo até realizar no mundo real. Tá, eu vou trabalhar em cima disso, com certeza. Show de bola. E aí? Tô aqui assim, né? Com uma dor pensando que eu vou trabalhar em cima disso. Não, faz o plano de ação e me manda. Faz o plano de ação, me manda, e a gente vai falando aqui nas segundas-feiras sobre, olha, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, eu tô com essa dor. É mais importante você se mover. Isso é skill. É um skill que você vai levar só para o resto da vida. É pro resto da vida isso. Tipo, esse é skill básico, é competência essencial de empreendedor. Saber gerenciar o próprio tempo. Então, investe nisso, porque esse você não vai perder nunca. Você vai fazer isso cada vez em escalas maiores, com equipes cada vez maiores. Urrá! Urrá! Eu adorei, eu adorei. Eu vou fazer isso sim, pode deixar, eu adorei. Show de bola. Um avião? Tô na área. Porra, o Flávio gabaritou aqui na planilha, né, gente? Ó, só tem verde na planilha do cara, mano. Tô vendo aqui. Só tem verde. O cara autoindulgente. Tira o Thomas da aula e põe o Flávio. Põe o Flávio, porra. Acho que eu errei. Aí eu falei, não, deixa. Eu preciso pôr o erro para poder entender onde é que tá errado. Porque eu peguei o critério e aí eu falei, pô, aplicando o critério do jeito que ele explicou, até revi o trecho lá, o que oferece mais valor para o negócio, que foi onde pegou aí a pontuação alta, foi onde tem valor. Eu acho que também que eu fui, talvez tenha sido um pouco otimista no meu, como é que é o nome do negócio lá? Na minha habilidade. E aí, mas ainda assim, o que eu julguei ser mais valoroso para o negócio, eu joguei lá em cima, em termos de gerar valor no futuro. Então, eu peguei bem isso, cara, isso aqui vai... Eu vi a resposta. Entender, porque eu acho que tem melhoria demais para você ter. Eu vi as respostas das pessoas. Foi uma pessoa só, né, que te respondeu. Certo? Eu encaminhei a segunda, deixa eu ver se eu encaminhei. Não, foram duas, a segunda. exatamente. Foi. Eu vi essas duas respostas e, pelo que eu vi, a sua habilidade é condizente com o que essas pessoas falaram. Né? Essas pessoas disseram que você é um comunicador muito, muito bom e que você tem grande habilidade de relacionamento e tem grande habilidade de ideias, muita didática. E aí, se você olhar para as atividades que estão verdes aqui, né, que estão com habilidade alta, habilidade excelente ou talento, né, ó, concurso de depoimentos, palestra, mentoria, palestra, treinamento. Então, não sei se aqui é concluir e treinar a palestra. Então, aqui você está se focando no que você é bom de fazer. Talvez não um concurso de depoimentos, porque eu entendo que concurso de depoimentos aqui é uma coisa mais operacional, né? Foi exatamente o feedback que você deu para Liege agora. O que, assim, eu não sei o que é aquele separar vídeo lá, mas se eu tivesse colocado separar vídeos aqui, exatamente o que eu fiz no curso de depoimentos, que eu acho que é o que dá para mudar aí. Por quê? Porque no produto que a gente tem,
A galera manda depoimentos, a gente faz isso esporadicamente, e eu gosto, aí entra aquela história, eu gosto tudo, sacou? Por quê? Por uma questão estratégica também, porque a gente vai usar isso na comunicação de venda, mas eu posso automatizar sim, você tem toda a razão, eu posso criar um roteiro do que eu considero importante e para ranquear esses vídeos e passar para alguém perfeitamente e ver só os top 10, por exemplo. Eu assisti 60 vídeos nesse dia. E desenvolver alguém para fazer. Olha só o desperdício de tempo que é você assistindo o vídeo do depoimento. Foi. Existe, é o que eu falei para a Liege, eu vivi isso também, fiquei no mínimo aí umas 12 horas parado fazendo entrevista com um candidato na semana passada e na semana retrasada. Mas eu só fiquei fazendo isso porque eu estava desenvolvendo outra pessoa para fazer. E tentei estruturar para não precisar fazer mais. Eu vou ter que me dedicar a isso ainda? Vou. Mas se você tem que ter a malícia de começar a desenvolver essas tarefas pensando em, para quem que eu vou passar isso aqui lá na frente e como que eu vou passar isso aqui lá na frente. Que aí você efetivamente vai construindo a maquininha, vai construindo uma empresa que é escalável, que não vai ficar dependendo de você para tarefas operacionais. Ok, agora, mas aí vem uma dúvida. Antes de falar da dúvida, na hora que eu coloquei, você viu lá os skills e viu aqui, palestra, por exemplo, na quinta-feira, eu praticamente trabalhei o dia inteiro mesmo nessa palestra que aconteceu à noite, no evento, né, que tá aí. O evento, eu estava preparando a palestra para o evento. Eu acho que esse eu não consegui não achar que tinha tudo a negócio, enfim, com habilidade e valor futuro do negócio. Confere? Não sei. Vamos estabelecer um critério. Você teria condições de passar essa tarefa para outra pessoa? Uma parte, acredito. A parte do design que me tomou, sei lá, talvez 30% desse tempo aí, somado na semana. O que foi, assim, parte de preparar o conteúdo, não, porque é pessoal, né? Eu vou falar daquele conteúdo. De treinar, que foi aqui na parte da tática, eu peguei pronta, vou treinar como se eu estivesse lá. Então, isso é pessoal. A parte de comparecer ao evento, que é onde eu vou dar a palestra, fazer o networking, que tem tudo a ver com o projeto, enfim, eu penso que não. Agora, um momento que não está bem detalhado aqui, tem uma parte em que eu criei e perdi tempo com os slides. Isso sim. Eu acho que a preparação para o evento, ela não adiciona valor para o negócio. O evento em si, ele adiciona. Mas a preparação, por exemplo, fazer os slides do PowerPoint, preparar material, isso você poderia ter feito num curto espaço de tempo, delegado essas tarefas para outras pessoas, colhido o conteúdo, só dado aquele tapa final e ido para o evento. Imagina o Abílio Diniz, vai participar do evento marketing. Você acha que ele ia preparar o PowerPoint ou ele ia mandar alguém fazer? Entendi. Ele ia mandar alguém. Aqui eu traduziria. Então, o segredo então da ferramenta aqui é detalhar melhor essa descrição, em vez de fazer palestra, colocar o tempo que eu gastei com slide, o tempo que eu gastei com conteúdo, o tempo que eu gastei revisando, gastei treinando, para poder fazer uma gradação mais real nesse critério que você falou, é isso? Se você granular mais, você vai ter essa visão, mas mesmo sem granular mais, você, por exemplo, fazer a palestra, essa não é uma habilidade, essa não é uma atividade que adiciona grande valor para o negócio. O que adiciona valor para o negócio é a palestra em si. É a mesma coisa que emitir a nota fiscal para o cliente. Emitir a nota fiscal para o cliente, se você não fizer, você não fatura, né? Do mesmo jeito que você não fizer o PowerPoint, você não apresenta. Mas emitir a nota fiscal não adiciona valor, é a operação. Fazer o PowerPoint não adiciona valor. O que adiciona valor é o evento. Tá, então, entendi. Eu poderia, então, separar pelo menos em 2 grandes grupos. O que foi confeccionar o PowerPoint
em outro grupo que foi... porque entrou uma parte aqui de estudar o conteúdo. Eu acho que aí muda um pouco o panorama. Muda um pouco. Sim ou não? Se você quebrar a tarefa, né, em tarefinhas, né, então tem estudar o conteúdo. Isso eu tenho que fazer. Tem que preparar o PowerPoint. Pô, eu vou criar os bullets, né? Vou criar, eu quero um slide falando disso, um slide falando disso, um slide falando disso. Agora, eu tive que preparar o PowerPoint, então eu tive que formatar lá, negrito, itálico, sublinhado, pegar as imagens. Poxa, isso toma tempo, né? Isso eu poderia ter delegado. E é difícil fazer isso, né? Eu, por exemplo, sou apaixonado por fazer apresentação, palestra, PowerPoint. Esses PowerPoints que vocês estão vendo, fui eu que fiz. Poderia ter delegado para a Paula, minha secretária tá ociosa, tá pedindo pelo amor de Deus para eu passar coisa para ela e eu resolvi fazer. É gosto. Entendi. Deu uma travadinha aí. Voltou? E aí, Flávio, o que eu olharia Flávio, pode me ouvir? Alô? Agora voltou. Você falou, a última coisa que falou, podia mas decidi fazer. Pronto, aí agora voltou. Show de bola. O que eu faria aí com a sua planilha é dar uma revisada nela, pegar todas as tarefas que estão verdes, mas que são operacionais, que poderiam ter sido feitas por outra pessoa, mesmo que você não tenha para quem passar no momento, e dar um downgrade nelas. Elas não são de alto valor, elas são operacionais, elas são 2. E aí, se você colocar 2 nelas, você vai ver que, vai tudo para o amarelo aqui, né? E aí depois faz o mesmo esqueminha do roteirinho, né? Pega essas atividades amarelas e vermelhas, escolhe umas para começar e faz um plano de ação para como é que você vai melhorar isso. Beleza. Você tem razão. Vou granular, mas isso aqui faz mais sentido. Mas deixa eu... diga, pode falar. A sua planilha tem bastante verde mesmo. Mesmo depois que você fizer isso, tem algumas atividades aqui, isso aqui, com certeza você é excelente para fazer isso. Isso não é a minha opinião, nem a sua opinião, é a opinião das pessoas que responderam o questionário. E isso, com certeza, eu não sei nem que evento que é, mas isso adiciona valor para o seu negócio. É networking, é exposição, é audiência, é produção de conteúdo. Eu concordo, mentoria, isso aqui é um puta celeiro de talentos para você encontrar gente para recrutar. Então, é estratégico para qualquer negócio, falando de infoprodutos, né? Mas eu olharia com cuidado esses fazer palestra. O concluir e treinar palestra, aí eu acho que é com você mesmo. É ir seguro lá pro palco, bem preparado. Mas concurso de depoimento, isso aqui é tudo amarelo e é tudo, puxa, o que eu vou fazer com esses amarelos e com esses vermelhos aí? Mas, no geral, você já não está tão ruim. Você já tem mais verde, por exemplo, do que eu tinha na semana que eu apresentei. Ok. Eu tenho 2 pontos para colocar. Isso aí eu entendi, eu vou fazer, você tem razão. O primeiro ponto é sobre as lacunas. Na tua planilha até que está lá as lacunas, por exemplo. Na sua eu vi como exemplo, tinha coisa vazia mesmo. Aqui eu, na última hora, antes de te mandar, resolvi, por exemplo, onde estava almoço, aí eu não coloquei porque não sei se eu tenho que parar e pontuar almoço, igual eu fiquei na dúvida, cortar cabelo, tá, uns negócios assim que é muito esporádico e que é muito, sei lá, que não tem a ver com atividade de negócio. Mas a minha dúvida mesmo eram as lacunas da sua planilha, onde tinha lacuna. Não é o caso de buscar e mapear tudo mesmo, ou quando você para que nada que é relacionado, você pode não colocar nada. Isso no método aí, vamos dizer. Eu prefiro colocar tudo. Eu fiz essas 2 planilhas de trás para frente, né? Então, na sexta-feira eu parei e fui correndo atrás do que eu fiz na semana, preenchi e pintei para poder apresentar para vocês. Esse é o jeito errado de fazer. Por isso que ficou lacuna. Por isso que ficou lacuna. Teve coisa que eu não consegui identificar,
Eu usei dado, né? Não usei cabeça, então eu usei agenda, usei e-mail e usei anotação de reunião para saber onde é que estava efetivamente o tempo. Então teve coisas ali que eu não pude recuperar. Então você explicando. Mas se eu tivesse me esforçado mais, eu teria conseguido. E tem atividades aí que não tem nada a ver, tipo happy hour. Não fiquei batendo papo. E aí não é nada, é espaço vazio mesmo. Então, mas aí fica a dúvida que na minha, por exemplo, onde tem almoço, descanso depois do almoço, meia horinha, no dia que eu descansei, fui cortar o cabelo. É verdade, eu fui cortar o cabelo, pasme, eu fui cortar o cabelo. Isso, você acha que eu tenho ponto? Eu falei, tá, quão bom eu sou em ir cortar o cabelo? É um negócio meio abstrato nesse momento. Eu gostei do jeito que você fez, que você colocou lá, você inventariou, mas você não deu rating, né? Você deixou branco. Isso. E aí, de repente, isso pode te ajudar, fazendo dessa forma, isso pode te ajudar a identificar gargalos ocultos, né? Oi? Isso pode te ajudar a identificar gargalos ocultos, né? Então, coisas que você está fazendo ali na vida pessoal que não estão te adicionando valor nenhum, que é um negócio, puta, tô batendo papo com os amigos na terça, quarta e quinta. Na boa, não tenho mais o que fazer. Não sei, tá? Mas eu colocaria tudo. Quanto mais dados você tiver, melhor decisão você toma. Bacana, cara. Então, deixa eu perguntar uma outra coisa que antes da outra coisa, você viu que na minha planilha no final eu coloquei um totalizador, né? Você viu lá? Deixa eu ver. Não. Eu estava pensando aqui, putz, eu acho que isso que eu coloquei, tirando o almoço, tirando tudo, até me ajudou a entender que, putz, eu estou trabalhando muito, né? Eu acho que a gente você acha que a gente tem que olhar para esse total de horas aí? Sim, com certeza. A ideia é toda essa. Horas no dia. Então, teve dia que eu fui trabalhar 13 horas, tudo bem que teve o evento, mas tá, 12 horas no outro dia. Hora mesmo, tirando o almoço, tirando tudo, hora trabalhando. Então, isso também é um problema, né? Isso é um problema para a sua saúde, né? O que acontece a gente, falamos disso lá atrás, né? A gente tem a cultura do trabalhar muito. Trabalhar muito é bonito, trabalhar muito dá elogios, né? Olha, ele está se matando de trabalhar. Mas não é necessário. Se você trabalhar, se você conseguir jogar isso aqui fora e trabalhar só as horas verdes 3 horas por dia, seu negócio vai performar muito melhor. É contraintuitivo total. Porra, eu vou trabalhar menos, eu vou ganhar mais, a empresa vai melhor. Isso é típico em empresa pequena. Por que as empresas, existe um abismo entre as empresas grandes e as empresas pequenas? Por causa do dono. O dono fica fazendo merda na empresa o dia inteiro. Se ele fizesse menos merda, a empresa ia melhor. Inclusive. Beleza. Entendi. E por fim, para eu liberar você e dar espaço para o restante da turma, é o seguinte, a Liege até falou disso aí, em relação à tipicidade da semana. Essa semana aí, esse momento que eu estou vivendo aqui, é um pouco atípico, um pouco sazonal. Essa semana foi sazonal porque teve evento, é algo raríssimo até esse momento. O evento me trouxe a necessidade de montar uma palestra, enfim. E, por exemplo, essa questão do concurso de depoimentos, enfim, também é bem sazonal. Você acha que a gente deve, então, de repente, umas 2, 3 semanas, continuar inventariando para ter algo mais palpável e tal? Enfim. Sim. No mundo ideal, a gente faria isso a vida toda, né? É que é chato pra caramba fazer essa anotação. E aí, o mais legal, você acaba fazendo para identificar os gargalos, corta o que é gargalo e para de fazer porque é chato. Mas se você, quanto mais tempo você estender isso, você conseguir fazer isso por um ano, imagina a quantidade de dados que você vai ter. Que não precisa fazer por um ano, mas se você teve uma semana atípica, se você teve uma semana atípica ou não, vai monitorando semana a semana, você vai vendo a sua evolução, você vai sentindo gosto pelo negócio. Então, assim, caramba, eu tô liberando tempo, tô conseguindo fazer mais coisas e tô gastando menos energia. Você pega tesão de ver. Show, bacana.
Belezura, valeu. Entendi. Vou começar aqui, vou tirar os verdinhos e voltar para amarelo. É isso aí. Luiz. Oi? Alô? Tudo bem? Pode me ouvir? Agora sim, que deu uma travadinha aqui, deu um lag aqui, que deu uma congelada aqui. Ah. Mas agora deu sintomas. Eu não consegui ainda enviar a minha planilha para você, porque eu comecei a fazer bem tarde, então eu só estava com 2 dias, quinta e sexta-feira. Tá? E eu também encaminhei já o e-mail pedindo feedback do pessoal, mas ainda ninguém me devolveu, né? Também só consegui enviar, acho que na sexta-feira. Então, ainda estou meio assim, no processo de montagem das informações, mas acho que em algum momento aí, meados aí da semana que vem, já deve, aliás, dessa semana, já devo estar com uma semana fechada aí de dados aí para analisar. Se tiver dificuldade, imprime o papel, põe do lado da cama, deixa dobradinho na carteira, faz alguma forma que isso aí esteja próximo de você. E precisa de uma semana completa aí, porque senão é muito incipiente. Você pode pegar um dia atípico, pode pegar um dia que foi bom, por exemplo, e aí vai distorcer a sua análise. Não, mas muito pelo contrário, acho que eu peguei uns dias ruins aí que distorceram bem a análise aí. Mas... E aí ficou enterrado em verde e amarelo, em verde, vermelho e amarelo, né? Porque, por exemplo, hoje, metade do meu dia, que é a parte da manhã inteira, eu estava com meu filho no médico, né? Então, o valor agregado pro negócio é 0. 0, -1. Delega, manda esposa. Não, mas eu estava com ela, o problema é esse ainda. Mas não tem jeito. Mas aí a dica é essa, e aí depois que você terminar, assiste esse webinário, que é o webinário da análise, né, e do plano de ação, e faz um plano de ação. A mágica está no plano de ação mesmo. Só inventariar e ver que está ruim não adianta nada. Beleza. E aí, Felipe está conosco ainda? Chat Felipe, sem mic. Felipe, você ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? O Pedro tá aí. E aí, Pedro? Fala aí, Tomás. Tô de espião aqui. Entrou na miúda, ficou caladinho, só espionando. Tô aqui em São Paulo, aí tô fazendo algumas coisas aqui. Eu vi o link aí do coisa que você mandou e entrei aqui para ver qual é o trabalho que vocês estão fazendo aí. Muito maneiro, hein? Show de bola. Se você puder contribuir com a gente aqui, é muito bem-vindo, velho. Show de bola. Eu tô me ambientando ainda aí. Eu vou ficar de ouvinte aqui, vendo vocês. Qualquer coisa eu dou meu espetáculo aí. Beleza. E aí o Felipe está dizendo que está tranquilo, os feedbacks foram para você, a planilha eu não comecei. Felipe, acho que eu vi os seus feedbacks lá, recebi algumas cópias. Cara, você tem um ótimo material para fazer aquela análise que eu recomendei de colocar no Excel um do ladinho do outro, pintar o que é força, pintar o que é fraqueza. Aquilo vai te mostrar alguns pontos cegos e coisas que você pode trabalhar e que vão melhorar bastante o desempenho. As pessoas que responderam ali, gostam muito de você, te deram feedbacks muito bons. Esse é um exercício muito difícil, né? Porque a gente fica exposto à crítica alheia, mas, cara, é show de bola. Isso aí melhora a vida, que é uma coisa de louco. E as pessoas que te responderam ali, elas foram bem atenciosas, responderam bastante, deram bastante informação. Na hora que você fizer isso, vai ficar bem claro quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas. E aí, mesma coisa, põe no plano de ação. Trabalha as fraquezas de um lado, trabalha as forças do outro, trabalha os talentos, vai ser show de bola. E a planilha é o mesmo esquema do Luiz. Tem que ter o dado ali para trabalhar, porque senão você vai trabalhar no achismo. Aproveita que é segundona hoje, imprime, põe na carteira, põe no quadro branco, põe do lado da cama e vamos para cima, gente. Show de bola. Se vocês quiserem compartilhar o material comigo, as análises comigo, os planos de ação, podem mandar por e-mail.
eu vou sempre lendo e a gente vai discutindo junto aqui nesse espaço, que aí todo mundo vê o de todo mundo, a gente, o que é de dica para um serve para o outro, a gente ganha tempo também. Fechou, galera? Show de bola, Thomas. Muito bem, gente. Agora, queria perguntar para vocês, feedback, o que vocês estão achando? Velocidade, conteúdo, o nível de profundidade que a gente está indo, quais são os pontos bons e quais são os pontos que não estão tão bons que poderiam ser melhorados. Tomás, vou aproveitar que eu estou com o microfone aberto, vou dar o feedback. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, beleza. Cara, eu gostei. Eu achei que aquilo que a gente fechou no último encontro, né, de focar na execução, eu mesmo tive um pouco de dificuldade a trazer um pouco da atividade aí, mas estou correndo atrás, vi que alguns me tiveram, que eu acho que corrobora bem o que a gente propôs e agora está sendo feito, né? De que parar de falar, de analisar coisa prática, por exemplo, botar minha planilha da Liege, quem for chegando, eu acho que aproxima muito mais para mim, ajuda muito mais do que se a gente estivesse avançando com conteúdo, entendeu? Uhum. Acho que a gente está sedimentando. O ritmo tá legal, gostei do ritmo. E, cara, é isso. Para mim, casou com o que a gente se propôs a fazer. Enfim. Então, ir para a parte prática é melhor do que uma abordagem mais conteudista, né? E o ritmo tá legal. Acho que sim. Para mim tá um ritmo bacana. E você falou uma outra coisa também, que é ver os exercícios, ver os estudos de caso reais, isso enriquece, né? Você travou, não estou te ouvindo, mas se você estiver me ouvindo, os estudos de casos reais aproximam assim, o aprendizado, porque a hipótese é muito distante. O que você está fazendo de verdade, o colega está fazendo, e a gente conhece mais ou menos um pouco do que é tarefa comum e tal, aí aproxima o aprendizado. Não sei se você está me ouvindo. Estou te ouvindo. Não, fechou. Mesmo, estudo de caso real tem muito valor. Melhoria, você recomendaria alguma melhoria? Cara, assim, para agora não, mas já que você perguntou, é um feedback muito parecido que eu dei para o Pedro quando eu fui aluno dele do curso que era ao vivo e depois ele evoluiu para outro espaço. Esses conteúdos, assim, isso já vai ficar de feedback para você para o futuro, tá? Não é exatamente para agora. Essa parte teórica é uma parte que, assim, que quando você otimizar, gravar pequenos vídeos com a parte teórica e que quando você for montar isso como treinamento, e aí trazer para o ao vivo aqui a parte de prática, de revisão das tarefas, eu acho que isso dá uma dinâmica muito boa. Lógico que a gente está numa pegada aqui de se reunir, parar um tempo todo mundo junto para ver a teoria e a prática. Mas aí, já que você perguntou, fico seguro que eu acho que isso funciona muito bem, sacou? Pegar e dividir o conteúdo em pequenas pílulas, né? Exato. Então, se você até quiser fazer um teste, por exemplo, que você estiver preparando, tudo bem que assim, que às vezes você prepara e a galera não vê antes daí perder o efeito, né? Tudo bem, e é um grupo pequeno, focado aqui, talvez assim não tenha sentido para agora. Mas se você coloca um conteúdo X, ó, a tarefa é fazer isso, inventariar o plano de ação e assistir o videozinho que eu vou postar, sei lá, daqui a 3 dias, um vídeo de 20 minutos. Mais engajamento. É o tempo de uma tarefa. Aí a gente vê o vídeo, putz, gostei do vídeo, tal, chega aqui com ele com conteúdo assistido, entendeu? É uma possibilidade. Não sei se para agora, como eu te falei, é mais um feedback para o futuro, mas acho que isso também dá dinâmica ao negócio, né? Vamos dizer Não, assim. eu entendi. Até porque quando eu fui rever os vídeos da tarefa, assim, a gente tem uma dinâmica de fala, de bate-papo aqui. Aí é pra gente achar como é mesmo aquele negócio do cálculo da hora, deixa eu ver, você, entendeu? Tem esse detalhe. Então, mas é mais para a estruturação do teu produto futuro, né? E casa com a dica aqui do Vanpré, né, de ir enumerando os webinários em um documento com os principais tópicos das atividades.
tipo um índice para acompanhamento e revisão do passo a passo. Isso aí. Essa é uma ótima sugestão, Felipe, mas eu acho que a gente vai ter que fazer de trás para frente, né? Porque a real é que a gente está meio que improvisando aqui, né? Eu tenho ali muito no alto nível qual que é o conteúdo que eu posso passar, e aí a cada webinário eu preparo o webinário e cenas dos próximos capítulos, né? Thomas. Oi, Pedro. Cara, eu posso te ajudar em relação à formatação de produto, tá? Se você quiser, a gente pode fazer um call e eu tenho uma formatação interessante de produto, que foi a própria formatação que eu usei para o acelerador, para te ajudar a estruturar o produto para que a pessoa consiga ir até o final dele. Olha que legal, Pedro. E aí você vai incluindo o teu conteúdo no meio desse escopo. Então eu já tenho isso já formatadinho, que é o que eu uso para todos os meus produtos. E aí você vai trabalhando sempre, é como se você trabalhasse uma copy de vendas para você vender o teu conteúdo dentro do produto, entendeu? Olha. E aí você vai estimulando o cara a ir até o fim. Show de bola. Vamos, se tiver tempo, a gente faz em seguida, Pedro. Beleza, então. Assim que fechar aqui, eu já posso te puxar aí e te passo esse conteúdo aí. Fechou. E aí, Felipe, eu vou ficar com o radar ligado nisso que você está falando, um índice para acompanhamento e revisão do passo a passo, mais do que já passou, e ir adicionando, que tem a ver com o que o Pedro está falando aqui, mas está encaixando aqui na minha cabeça, estruturar melhor, né, o conteúdo, para quem quiser voltar diretamente aos pontos que está com dúvida, né, ficar melhor. Senão o cara tem que assistir 40 minutos de webinário para tirar a dúvida dele. Muito bem, gente. Liege, Luiz, vocês têm algum feedback, em especial coisas que podem ser melhoradas, tanto para o agora quanto para o futuro? Ô, Thomas, deixa eu te dar Fala primeiro, Liege, depois eu falo. Tá bom, obrigado. Mulheres primeiro, né? Tô gostando. Claro. Não, na verdade, é só para falar só para dizer que a didática tá fantástica. É um assunto que é uma dor gigantesca e ao mesmo Travou tudo.